Minha versão sempre Almeida, século 21, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu diante do altar. Visto ser evidente que nosso Senhor procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E isso ainda é muito mais evidente na semelhança de Melquisedeque. Levanta-se outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porque dele se dá esse testemunho. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. Não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento. Mas esse se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse: o Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre. Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. Até aí. Tenho certeza que todos aqui ouviram a mensagem do pastor William no domingo passado a respeito de Melquisedeque, sobre os paralelos da sua pessoa com a pessoa de Jesus. Melquisedeque era um rei, sacerdote também, que Abraão deu dízimo para ele. E nós vemos em Gênesis que Abraão reconhece aquele homem como sendo um sacerdote e um rei de paz, que não tem origem, que não tem fim. Nós não conhecemos a sua genealogia, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, e assim a gente consegue fazer um paralelo suave e natural a respeito da pessoa de Jesus. Jesus não tem início, Jesus não tem fim, Jesus é nosso sacerdote e é também rei de paz. Esse é o Cristo a quem servimos. E o autor de Hebreus esboça melhor isso, ele se aprofunda nessa verdade para que tenhamos confiança na pessoa de Jesus. E no verso de número 11 até o verso de número 22, versos dos quais eu fiquei responsável de trazer a mensagem, ele fala a respeito de contrato. Ele fala a respeito de celebração de acordos. O mundo gira em torno de celebração de acordos e contratos. Ontem mesmo eu redigi um contrato. Contrato, ele faz lei entre as partes. Ele foi elaborado para que ambas as partes cumpram aquilo que foi dito, cumpram aquilo que está escrito. Houve um tempo na história da humanidade que as pessoas costumavam ser mais fiéis à sua palavra. Não muito tempo atrás, se você chegasse para alguém e dissesse, olha, eu vou fazer, era feito. A palavra das pessoas valia alguma coisa. Hoje em dia, as pessoas falam,
as pessoas acordam, as pessoas elaboram um contrato, elas levam um contrato até no cartório, com testemunha, sem testemunha, existem várias modalidades de contrato, e mesmo assim as pessoas insistem em desobedecer, em descumprir aquilo que foi prometido. O ser humano é assim. O ser humano é falho, por vezes mentiroso, e é isso que nos obriga a lotar o judiciário repleto de processos de gente que não cumpriu a sua palavra, de gente que não cumpriu o acordo. O verso de número 11 diz isso. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Arão, vocês conhecem muito bem, deu a linhagem dos sumo sacerdotes. E Levi, a tribo de Levi, foi responsável por serem os sacerdotes, aqueles que cuidariam do templo do Senhor. Deus incumbiu todos aqueles que eram nascidos dessa tribo de Israel de cuidar de sua casa, de cuidar do templo. Mas essa ordem, por falha humana, por imperfeição humana, não conseguiu trazer perdão dos pecados ao povo. É o que o verso de número 11 está dizendo. E é outras verdades que nós vemos também refletidas na Escritura. Os sumos sacerdotes, eles cobriam o pecado do povo, mas também tinham que cobrir os próprios pecados. O verso de número 11 está dizendo como que pessoas que não cumprem um contrato, como que pessoas que não conseguem viver 100% em santidade, vão poder fazer expiação, vão poder propor perdão, vão poder cobrir os pecados do povo. Efetivamente não poderão. Não poderão. Por falha humana, por descumprimento humano, eles não podem fazer isso em favor do povo. É necessário que uma outra ordem sacerdotal se levante. Uma ordem melhor, uma ordem superior, uma ordem feita de um homem que não falhará jamais. Um homem que diz e cumpre a sua palavra. Jesus Cristo disse, olha, eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para matar a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus disse que veio para cumpri-la e Jesus efetivamente cumpriu toda a lei. Desde o dia em que nasceu segundo a carne, até o dia da sua morte e ressurreição, até hoje, não viu pecado, não cometeu pecado. E é o perfeito sacerdote para propor sacrifício por mim e por você. Esse é o nosso Cristo. Sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Não é segundo a ordem levítica, falha, que descumpre aquilo que diz, que quebra contrato. É segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vem e cumpre, não tem início e não tem fim, é sacerdote e é rei de paz. Esse é o nosso Cristo. O verso 12, mudando o sacerdote, necessariamente se faz também mudança de lei. Qual foi a lei que Deus instituiu? Olha, os sacerdotes serão segundo a tribo de Levi. Mas vendo que não foi possível, que aqueles sacerdotes não alcançam o patamar necessário, que é requisitado pela lei, é necessário vir uma outra classe sacerdotal e mudar a lei. Pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas, que é Jesus, pertencer a outra tribo,
da qual ninguém ainda serviu diante do altar. A tribo de Levi servia no templo. Deus instituiu essa lei. E Jesus não era da tribo de Levi, mas era sacerdote. Como pode? De que tribo Jesus fazia parte? Tribo de Judá. A palavra de Deus testifica a respeito de Jesus, que ele é o leão da tribo de Judá. Portanto, ele é de Judá, e Judá ninguém servia no templo. 14. Visto ser evidente que nosso Senhor procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Foi o que eu acabei de dizer, aquela tribo não servia como sacerdotes no templo do Senhor, na casa do Senhor, do Senhor, somente a tribo de Levi. E isso ainda é muito mais evidente se a semelhança de Melquisedeque levanta-se outro sacerdote. É o que diz o verso de número 15. Vocês, destinatários da carta dos Hebreus, não estão entendendo. Jesus Cristo não é da tribo de Levi, mas ele é sacerdote, porque Deus instituiu uma outra lei, um outro regimento de sacerdotes. Sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 16. Não constituindo segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pense uma palavra que foi bem traduzida, do grego para o português. Pensa na palavra que a Bíblia, que a século XXI traduziu exatamente, assertivamente, que não errou, que não há sombra de dúvida. Essa é a última palavra do verso de número 16. Indestrutível. Não errou, é exatamente a mesma palavra no original grego. Dizendo, Cristo não pode morrer. Cristo é eterno. Ele não tem início e ele não tem fim. Portanto, quando ele vem e é constituído segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso sacerdote, ele é sacerdote para sempre. Para sempre. Pastor, mas e Melquisedeque, ele não era sacerdote? Queridos, o antitipo, que é o cumprimento do tipo, sempre vai ser maior do que o tipo. Melquisedeque prefigurava Cristo, representava o Cristo que haveria de vir, mas era um ser humano, não era nenhum anjo, não era o próprio Cristo. Nós não conhecemos a sua origem, mas certamente ele tinha uma origem. Nós não sabemos qual foi o seu fim, mas certamente ele tinha um fim. Mas Cristo que é o cumprimento, que é a figura plena, que é a realização do símbolo Melquisedeque, ele de verdade não tinha início e não tinha fim, não pode morrer e provou ser indestrutível, como diz no português e como diz no original grego. Esse é o sumo sacerdote que intercede por você. Esse que não tem fraqueza humana. Esse que não pode morrer. Esse que não tem pecado. Ele é o perfeito sacrifício por mim e pela sua vida. E aonde nós vemos a lei da ordem de Melquisedeque? No Deus que jura. No Deus que jura. A ordem de Melquisedeque, ela não foi feita por uma lei entregue na mão de um homem. A ordem de Melquisedeque foi proferida pelo próprio Deus. Se as pessoas perguntassem para você, cristão, me responde,
Que tipo de Deus é o teu Deus? Eu tenho uma resposta para te dar. Se eu estivesse no seu lugar, sendo questionado a respeito da fé que foi entregue aos santos, eu diria o seguinte: o nosso Deus é o Deus que jura. Eu não conheço nenhum outro Deus que jure, e que jure em benefício do seu povo. O nosso Deus é o Deus que promete. O nosso Deus é o Deus que acorda. O nosso Deus é o Deus que se compromete. O nosso Deus é o Deus que jura. Juramentos humanos são falhos. Vocês podem perceber que a tribo de Levi não conseguiu cumprir perfeitamente o seu papel. Você pode perceber que os homens, eles são voláteis. Hoje eles querem uma coisa, amanhã querem outra. E eu busco cumprir as minhas promessas. Eu sou muito verdadeiro com meu filho, até demais. Pai, me leva num sorvete hoje? Eu falei, não, filho, hoje eu não vou levar. Mas essa semana eu levo. Essa semana, aí ele vai me persuadindo. Que dia? Amanhã? Eu falei, não, filho, amanhã também não, que vai fazer frio. Não, mas depois de amanhã. Aí ele, na sexta-feira? Eu falei, na sexta-feira. Aí de manhã ou à tarde? Eu falei, de tarde, de manhã você tem escola, e é antes do almoço. E ele vai querendo saber e vai instigando para que eu cumpra a minha promessa. Eu tenho que cumprir. Eu tenho que deixar reserva de dinheiro lá para poder levar ele para tomar um sorvete. E ai de mim se eu não levar. Eu me passo por mentiroso, estarei sendo mentiroso, e vou dar um péssimo exemplo para o meu filho. Busco cumprir as minhas promessas. Mas efetivamente, eu posso descumprir as minhas promessas. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu não quero fazer isso, mas por vezes faço. Aquilo que eu prometi, às vezes eu não cumpro. A mãe também, a Paloma, Dia das Mães, né? Ela busca prometer e cumprir aquilo para o filho também. Esses dias o Ian foi no médico. Aí o Ian não quer ir no médico, porque eu vou tomar injeção. Aí a mãe dele falou assim, não, filho, você não vai tomar injeção, mamãe não vai deixar. Aí ele falou assim, então eu vou. Aí eu fiquei quieto, falei, quem está cumprindo isso daí é a mãe que está prometendo. Aí chegou na hora de ir do médico, pelas questões lá de saúde, só podia entrar com a mãe. Aí o médico falou assim, mãe, vamos dar um Buscopan para ele? Aí o Ian, não. Aí a Paloma, não, doutor, não, porque ele fica moadinho, ele não quer. Aí ele falou, então tá bom, mãe, então não vamos dar o Buscopan, vamos tratar de um outro jeito. Aí ele saiu todo feliz lá, porque a mãe cumpriu a promessa dela, não deixou ele tomar o Buscopan. E eu falei para ele assim, que bom que você foi abençoado, se fosse eu, você ia tomar. Fosse eu, você ia tomar. Aí ele falou assim, eu sei. Eu falei, eu sei. A gente tem que cumprir as nossas promessas. Mas por vezes nós somos falhos e não cumprimos. E às vezes a gente até quer cumprir, mas se o médico falasse assim, olha, não tem jeito. A única maneira dele ficar bem é tomando essa injeção. A gente ia falar, filho, eu sei o que eu prometi para você, mas olha, o único jeito de você ficar bom é tomando a injeção. Então as promessas humanas, porque nós não temos a capacidade às vezes de prever o futuro, também precisam mudar de acordo com aquilo que é necessário para o bem do filho da gente, para o bem do povo. Mas Deus, onisciente, sabe muito bem o que prometer. E sabe com antecedência o que é melhor para o seu povo. O nosso Deus é o Deus que jura e que não quebra as suas promessas. Glorificado seja o nome dele por isso. E é por isso que o verso de número 17 é tão significativo. É o verso que salvou a tua vida. O Evangelho nada mais é do que o cumprimento de uma promessa de Deus. O Evangelho nada mais é do que o cumprimento de um juramento que Deus proferiu por si mesmo.
Ele dá esse testemunho. Deus diz nesse salmo, salmo de número 110, falando para Jesus, aquele que viria: tu és sacerdote, e tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Foi essa promessa que ele fez para o seu próprio filho, dizendo: tu és sacerdote para sempre. Essa promessa de uma frase só que salvou a sua vida, meu irmão. Que salvou a sua vida. Esse é o Evangelho. Que Deus é o Deus que você serve? Eu sirvo o Deus que jura. Eu sirvo o Deus que cumpre as suas promessas. E é até interessante, né? Porque quando a gente fala, olha, eu sirvo o Deus que jura, a pessoa vai ficar curiosa, mas jurou o quê? Ele jurou que Jesus Cristo seria o meu sacerdote. E é nele que eu confio. É nos méritos dele que eu embarco. E a minha confiança está em sua graça para me aproximar de Deus. É assim que a gente prega o Evangelho. E aí eu pergunto para você, você acha que Deus não sabe que você é falho? Você acha que Deus não sabe que você é mentiroso? Você acha que Deus não sabe que hoje você quer uma coisa e que amanhã você quer outra? Você acha que Deus não sabe que você não é firme nas coisas que você quer? O que mais a gente tem nessa igreja é gente que não é firme nas coisas que quer, meu irmão. Deus sabe disso. Deus sabia disso em relação à tribo de Levi. Deus sabia disso em relação a Davi. Deus sabia disso em relação a Abraão, pai da fé. Faltou fé para ele várias vezes, ele mentiu 2 vezes. A Bíblia está repleta de histórias de gente fracassada em sua fé, em sua firmeza, em sua constância. Porque o nosso Deus não é inconstante. O nosso Deus é o Deus de graça. O nosso Deus é o Deus que jura por graça. É o Deus que jura por graça. E nós dependemos da graça dele. Deus já sabe que você vai falhar para que você dependa da graça dele. Deus já sabe que você vai ser inconstante para que você dependa da constância dele. Deus já sabe que você vai ser um fracasso para que você dependa do sucesso da sua palavra. Teve gente que acordou essa manhã e veio para essa igreja e disse: pai, eu sou tão inconstante, eu não consigo ficar firme naquilo que eu digo, naquilo que eu prometo, eu decepciono os meus filhos, eu decepciono meu marido, a minha esposa, os meus pais, os meus amigos, o pastor, a comunidade de fé, eu sou uma decepção, Senhor, eu não consigo. Você veio aqui essa manhã para você se esbeirar, para você se apoiar, para você ficar sobre a promessa divina, porque é ela que não falha. Porque é ela que não falha. Existe graça para os inconstantes. Existe recomeço para os fracassados. Existe força para aqueles que não conseguem se apoiar na sua própria palavra. Não confie nos seus juramentos. Não confie nos seus votos. Não confie nas suas promessas. Não confie na sua palavra. Confie na palavra de Deus. Confie nas promessas de Deus. Confie no juramento de Deus. O nosso Deus é o Deus que jura. Você não. Você não pode jurar. Mas Deus jura, e jura por si mesmo, porque não há ninguém maior do que Ele. Ele jura e cumpre aquilo que jurou.
é o Deus que jura. Verso 19. Jura para o nosso benefício, coloca o seu nome em jogo para fazer bem a nós mesmos. Todos nós viemos essa manhã para adorar o Deus do universo, nos alegrarmos nele e termos prazer nele. Mas, consequentemente, em segundo lugar, nós também somos abençoados pelas promessas que Deus faz para a sua própria glória. O verso 19 mostra a benéfice de Deus glorificar o seu próprio nome, a benéfice de Deus jurar por si mesmo, essa grande bênção, essa grande graça. Pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, uma esperança melhor é introduzida. Não é a tribo de Levi, é a ordem de Melquisedeque. Não é o sumo sacerdócio araônico, é o sumo sacerdócio de Cristo, pela qual nos aproximamos de Deus. Religião é feita de homens falhos e pecadores, que não cumprem aquilo que prometem. Religião é feita das nossas tentativas falhas de nos aproximar de Deus e de prometer para todos os membros e para as pessoas: olha, venha, porque nós vamos te religar a Deus. Venha, porque nós vamos te reconectar com Deus. Venha, porque se você fazer parte do programa, do ritual, do pacto, se você fizer conforme nós estamos te falando, você vai se aproximar de Deus. E Deus provou no judaísmo, uma religião que Ele mesmo constituiu ao seu povo, que o povo por mérito próprio não consegue se aproximar de Deus. Que o povo por esforço próprio não consegue ser amigo de Deus. Ele provou. Mas o Evangelho não é religião, porque o Evangelho não é o homem em busca de Deus. O Evangelho é Deus em busca do homem. O Evangelho se trata de uma promessa que Deus fez, de um juramento que Ele fez em seu próprio nome, de que buscaria você, de que se aproximaria de você, que te traria para perto, de que seria seu amigo. Se não fosse iniciativa divina, se não fosse uma atitude unilateral da parte de Deus, você jamais teria se aproximado dele. Pastor, mas eu amo a Deus. A Bíblia nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque de você jamais viria iniciativa. Porque de você não viria nada. Porque sua palavra é falha, suas atitudes são inconstantes. Não foi sem juramento que isso aconteceu. O livro de Hebreus é um livro baseado em graça. O verso 20, eu acho que ele é a chave. Essa primeira parte, não foi sem juramento que isso aconteceu. Qual juramento? O levítico? O araônico? O israelita? O hebreu? O evangélico? Não foi sem juramento. Foi juramento divino. Por quê? Pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento. Para você ser sacerdote levítico, da tribo de Levi, quem que é levita aí? Levanta a mão. Quem que é levita? Temos levitas essa manhã, não? Não temos mais, né? Mas se você fosse da tribo de Levi, se você fosse um verdadeiro levita, você não precisava jurar nada. Não era tipo concurso público, Henrique. Você levantava a mãozinha lá, colocava a outra no peito. Eu juro, solene. Não era assim.
Bastava nascer. Nasceu com profissão. Você já sabia o que você ia fazer da vida. Você ia servir no templo. Não, mas eu quero ser engenheiro. Não pode, vai servir no templo. Ah, mas eu queria ser matemático. Não pode, vai servir no templo. Mas eu queria fazer concurso público, queria trabalhar no metrô lá com o Henrique, eu queria ser enfermeiro. Não pode, vai servir no templo. Tribo de Levi era assim, sem juramento. Que coisa horrível, bastava nascer e seu destino estava traçado. O verso 21. Mas este, Jesus Cristo, se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse: olhem que se baseia o sumo sacerdócio de Cristo, no juramento divino, na promessa do Pai, no Pai constante, no imutável Senhor. O Senhor jurou e não mudará. Deus muda, meus irmãos. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não muda. Se Ele não muda, suas palavras mudam. Tampouco as suas palavras mudam. E Ele jurou e não mudará. Tu, Jesus, és sacerdote para sempre. Para sempre. Você já tem um sumo sacerdócio. Um sumo sacerdote. Jesus Cristo. E porque você o tem, Ele intercede por você, você não precisa de mais ninguém. Ah, Pedro, inconstante Pedro, que ora pensavas nas coisas do alto, ora nas da terra, que não conseguia ser firme em sua fé, olhava para Cristo, mas afundou no mar bravio. Esse Pedro, Jesus Cristo diz a respeito dele: Satanás queria te peneirar, mas eu intercedi por ti. E quantas vezes você, na sua inconstância, na sua falta de verdade, na sua falta de palavra, Satanás não quis peneirar você, mas Jesus intercedeu por você. Intercedeu por você. Assim Jesus tornou-se a garantia de uma aliança melhor. Não é de uma aliança baseada na falha humana, mas uma aliança baseada na graça divina. Essa é a aliança melhor, muito maior, promulgada pela palavra de um Deus que não pode mudar em seu caráter, em seu âmago, em sua essência, e as suas palavras também não podem mudar. E sabe o que acontece quando a gente vive por graça? A gente olha para esse Deus constante, a gente olha para esse Deus fiel, a gente olha para esse Deus que jura, e o inesperado acontece. Você acaba se tornando constante na fé. Você acaba cumprindo aquilo que você promete. Você acaba falando a verdade e vivendo em verdade. Porque como a sua vida é baseada em graça e na graça de Cristo, essa graça maravilhosa, você consegue responder a essa graça. O segredo para a constância é o estado de consciência. Se conscientize de que a sua vida não depende de você. Se conscientize de que Cristo intercede por você. Se conscientize que a sua confiança está em alguém maior, com uma aliança maior. Se conscientize disso. Coloque sua confiança nisso. Não se desanime com você. Se anime com Cristo. Não coloque os olhos em você. Coloque os olhos no autor e consumador da fé.
E você vai ver como você não vai ficar mais constante. E você vai ver como verdade não vai brotar do seu coração. E você vai ver como seus passos não vão ser mais coerentes e constantes com a vida de um cristão. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você nesse dia de hoje. Fique de pé, eu quero orar por você.